estava contando uma história pessoal da minha adolescência. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu tinha um forte ideal científico. Eu queria ser um cientista. Não sabia de quê, mas queria ser um cientista. E daí, eh, pensando em diversas coisas assim, me decidi por fazer física. E estudei na Faculdade de Ciências Exatas, fiz a carreira de física. Eh, Estudei bastante, mas o que eu queria comentar para vocês é uma coisa que aconteceu quando eu estava no primeiro ano dessa carreira de física. Eu gostava muito de lógica e tinha um preconceito a respeito da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, qualquer coisa que começara com psi, para mim era coisa assim meio ruim, sabe? Uma coisa não séria. Eu achava que tudo isso era meio, não sei como dizer, como é, como se fosse uma estafa, se diz? Quando você, sim? Ok. Quando estava no primeiro ano de física, eu estava lendo coisas de lógica bastante avançadas, porque eu gostava desde quase de criança, gostava da lógica. E daí teve um encontro casual com alguém que queria aprender lógica, queria que eu eh, ensinasse para ele essas coisas de lógica. E como eu não queria cobrar para ele, porque tinha uma namoradinha assim, meio perto desse homem ali, então eh, ficava meio estranho para mim cobrar dinheiro dele. Então eu pedi para fazer um intercâmbio. Eu ensinava a lógica e ele me ensinava o que ele fazia. E o que ele fazia era psicanálise, era lacaniano. Então, eh, no começo eu achei que ia ser ótimo conhecer um pouco mais de perto a psicanálise para poder demonstrar a falsidade da psicanálise, de tudo isso. Então comecei a me reunir com esse psicanalista e a ensinar coisas de lógica e ele começou a me contar algumas coisas de Lacan, psicanálise de Lacan. Eu não tinha lido nem uma linha de Freud, não sabia o que era uma histeria, não sabia nada de nada, mas estava lendo Lacan. Sim? Estava lendo os escritos de Lacan, que são bem difíceis, mas comecei por ali porque tinha muita coisa de lógica. Sim? Então, esse foi o primeiro impacto assim forte que eu recebi da psicanálise, ver que tinha alguma coisa a ver com a lógica. E eu gostava muito da lógica. Então, eu comecei a pensar como pode ser que tem alguma coisa de lógica na psicanálise? Que coisa estranha. Então, eu comecei a pensar que talvez estava um pouco errado com aquele preconceito que ele tinha sobre a psicanálise. É, daí passaram uns anos, eu continuava estudando ciência, física, mas comecei a me interessar em estudar Freud, estudar Lacan, estudar assim um monte de coisas, porque achava que era bem diferente de tudo quanto eu pensava que existia na face da Terra. E daí comecei também a me interessar por fazer eu minha experiência como analisante. Então, consegui uma analista, fui me analisar, passei, foi muito engraçado o começo. No começo, eu cheguei no primeiro encontro com meu primeiro analista, teve vários, sim? Mas no primeiro encontro, eu cheguei e disse para ele, assim, nem tinha me sentado na cadeira ainda, sim? Na entrada, assim, eu falei, eu venho porque tenho um problema. E ele me disse, tem só um? Que bom! E já senti que a palavra tinha um peso,
nessas quatro paredes, assim, que era bem diferente do peso que tinha em qualquer outro lugar do mundo. Sim? Sentia aquele impacto, assim, aquele pum, não? Da palavra no corpo. Então, isso é uma coisa interessante, assim, e eu tinha só um problema e passei 10 anos com esse psicanalista. Eu acho que tinha mais de um. Então, comecei a gostar muito, muito da psicanálise. Começou a me fazer muito bem a psicanálise como experiência, mas também comecei a estudar um monte de coisas, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava estudando física. E acabei a carreira de física, comecei a fazer doutorado, assim. E, pelas dúvidas, decidi começar a estudar psicologia, porque não sabia se eu ia gostar ou não ia gostar de fazer psicanálise. Eu pensei, vou estudar psicologia. Na hora, me deram a oportunidade de ir trabalhar com os pacientes psicóticos num hospital que não tinha pessoal, necessitavam gente para atender, não tinha feito nada, só a minha análise pessoal, li alguma coisa de Freud, de Lacan, e já estava ali no hospital trabalhando. Sim? E aí descobri que isso era muito melhor do que a física. Para mim era muito melhor. Eu pensei, vou me dedicar a isso a vida inteira. Sim? Mas continuei a fazer o doutorado em física, assim, e depois a fazer a carreira de psicologia, tudo isso. Então, eu tive uma vida assim muito estranha, bem rara, assim, de ter feito as duas coisas, ter feito uma carreira de ciência bem considerada como paradigma da ciência, a física, e também a psicanálise. Então, sempre gostei de pensar que relação existe entre as duas coisas. Né? Então, por isso, quando a Martinha me convidou para falar com vocês, eu pensei que era melhor não fazer uma palestra, mas fazer uma coisa assim mais descontraída. Então, eu pensei, vou contar um pouco da minha história e pensar o que quer dizer para mim essa frase. Não sei se ela falou para vocês, mas eu disse, vou falar de que psicanálise não é ciência. Você falou para eles antes? Creio que falei, não tenho Ok, certeza. ok. Não importa. Mas posso dizer, eu disse, vou falar porque, para mim, é bem claro que a psicanálise não é ciência e porque estou feliz de que a psicanálise não seja ciência. Porque eu poderia me sentir muito mal pensando com aquele ideal da ciência que eu tinha quando era criança e agora estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a ciência, como se fosse uma coisa menos do que a ciência. Sim? E acontece que, para mim, hoje, a psicanálise é uma coisa maior do que a ciência, não menor. E vou tentar explicar por que psicanálise não é ciência e que é muito bom que psicanálise não seja ciência. Então, acho que isso vai ser interessante para tentar transmitir alguma coisa sobre o que é a psicanálise. Daí faz uns 10, 15 anos, mais ou menos, assim, com aquele gosto que eu tinha pela lógica, comecei a pensar algumas categorias que podían servir para dialogar a psicanálise com a ciência, porque o diálogo entre as duas coisas é bem complicado, bem difícil. Sim? Geralmente os científicos têm muito desprezo por, como eu tinha, sim? Por qualquer coisa que comece assim por psi, e, eh, e os psicanalistas têm muita admiração pela ciência, têm medo também da ciência, e geralmente os psicanalistas não sabem o que é a ciência. Sim? Só sabem um pouco por ter lido em livros que alguém explica para eles o que é a ciência, mas ele geralmente não conhece. Tem pouca, não sou o único, por supuesto, tem
conheço muitas pessoas que fizeram ciência também, são psicanalistas, mas somos bem poucos. Então, eh, queria aproveitar o fato de ter a experiência das duas coisas para ver se podia pensar em alguma categoria que fosse utilizado assim como se fosse uma ponte entre psicanálise e ciência. E daí voltei à lógica. A lógica que foi o meu primeiro amor, assim, e que foi o que me levou à psicanálise, voltei à lógica e aí pensei que tem um jeito de pensar o que é comum e o que é diferente entre psicanálise e ciência, pensando em lógica. Então, para isso foi que eu pensei em coisas bem simples, assim, que já tinha estudado, por exemplo, Aristóteles, sim? Faz 25 séculos. Sim? Por exemplo, quando ele começou a criar a ciência, o que hoje conhecemos como a ciência antiga, sim? Que começou com Aristóteles, ele fez assim uma partição, uma divisão, estabeleceu uma distinção entre aquelas coisas que podem se dizer de uma generalidade, assim, por exemplo, branco. Branco pode se dizer de muitas coisas, de pessoas, de animais, de pedras, sim? Muita coisa pode ser chamada de branco, sim? E tem coisas que só podem se dizer de uma coisa, sim? Por exemplo, não sei, o meu número de carteira de identidade, sim? Só pertence a mim, sim? Então, é própria de só um, sim? E ele fez essa distinção entre o que ele chamou universal, no primeiro caso, quer dizer que serve para muita coisa, sim? Pode ser dizer de muitas coisas, ou singular, no outro caso, sim? Coisas que se dizem de só uma. Sim? E fazendo essa distinção, que é bem simples, é claro para vocês? Se tem Sim. alguma dificuldade para entender isso, sim? Ok, vejo algum polegar assim, quer dizer que vai sendo claro. Então, ele disse, bom, universal pertence à ciência. Singular não pertence à ciência. Sim? Foi a primeira divisão que estabelecida por Aristóteles. A ciência só tem que se ocupar de coisas que existam em 2, 3, 5, 25 coisas, mas não em só uma. Sim? Por exemplo, se eu quero estudar, não sei, vamos tomar um exemplo assim. Em Brasil, os meus amigos dizem que tem duas doenças terríveis no Brasil hoje. Uma chamada de coronavírus, sim? E outra chamada de presidente. Então, se eu quero estudar o coronavírus, lamentavelmente, é um universal, sim? Porque existem milhões de réplicas desse vírus terrível que está matando tanta gente em todo o mundo, ok? Então, para isso, eu posso estudar biologia, bioquímica, inclusive física também, para estudar contágios, como é que é, as membranas, tudo isso. Posso estudar medicina, sim? Várias ciências que podem me ajudar para estudar isso, porque coronavírus existe mais de um exemplar, sim? Tem muitos. Mas Bolsonaro só tem um. Não posso nem imaginar 2 ou 3. Nem eu. Mas com um é suficiente. Se eu quiser estudar o presidente do Brasil, por exemplo, eu teria que estudar ele, por exemplo,
com psiquiatria, provavelmente, ou com história, sim? Mas coisas que têm a ver com coisas irrepetíveis, sim? Que não existem duas, três, quatro, cinco vezes assim repetidas. Sim? Então, temos Bolsonaro é um singular e não é objeto da ciência, sim? E coronavírus é um universal, é objeto da ciência. Essa é a primeira distinção feita por Aristóteles faz mais ou menos 2.500 anos atrás, ok? E foi essa distinção bem clara que ele fez, o que deu nascimento ao que a gente conhece como a ciência antiga, sim? Que começa com Aristóteles. Existiram coisas antes de Aristóteles, mas para fixar assim as ideias, é melhor pensar que começa com Aristóteles, ok? Então passa assim, passa toda a antiguidade, o resto da antiguidade, depois a Idade Média, etc., assim, o Renascimento, sim? E daí vem um segundo movimento que fez nascer o que chamamos de ciência contemporânea, sim? Que foi uma espécie de reação contra muita filosofia, muita alquimia que tinha, muita coisa estranha, sim? Onde a gente falava de um monte de coisas que não existiam, sim? Unicórnios, por exemplo, a pedra filosofal, se diz assim, pedra filosofal, aquela Sim. da eterna juventude, né? Uhum. Então, aí começou um movimento, mais ou menos no século XVI, ¿sí? Iniciado por os astrônomos, principalmente, ¿sí? Que começaram a não acreditar em todas essas coisas que a gente falava até não ver. Se eles não viam, não criam. ¿Sí? Era ver para acreditar. Se não vejo, não existe. ¿Sí? Então, foi um movimento de dizer tudo que só existe por causa da fala, ¿sí? Que é um efeito da gente estar falando, ¿sí? Isso deve ser rejeitado. ¿Sí? Por exemplo, não sei, unicórnios. Unicórnios. Alguém de vocês tem visto um unicórnio? Imagino que não, sim? Silvio Rodrigues ainda está procurando um unicórnio azul que ele perdeu faz anos atrás, sim. Então, Martinha, você desligou o microfone. Ok. Já liguei de novo. Ok, obrigado. Os astrônomos estavam tentando explicar o movimento da Lua, dos planetas, Marte, Júpiter, etc., tudo isso, e Aristóteles tinha pensado que a figura mais perfeita era o círculo, então eles tentavam fazer um círculo que dava volta sobre outro círculo, assim. Tudo isso foi parar no lixo, sim? Graças a esse movimento que criou a ciência contemporânea, ciência moderna, sim? Que rejeitou tudo que era produto da fala, sim? Que existia somente por causa da fala, sim? Tem que estar fora da ciência. Então, aquilo que existe em mais de um exemplar, ou universal, forma parte da ciência. Aristóteles rejeitou aquilo que era singular, aquilo que existe só um, sim? E o que fez a ciência moderna? Rejeitou também aquilo que é vazio, aquilo que nem existe, mas só existe por causa da fala. Ok? Então, o vazio foi eliminado da ciência no século XVI. ¿Sí? O singular foi eliminado da ciência no século V a.C., por Aristóteles. ¿Sí? Então, só ficou na ciência o universal. Ok? Estou sendo claro até aqui? Sim. Sim? Então, Está. vocês podem imaginar, eu gosto de desenhar assim, poderia usar assim uma coisa assim gráfica para vocês, mas como
estamos batendo papo, uma cervejinha geladinha, assim, entre amigos, não vou fazer de professor, sim? Vocês podem imaginar um triângulo assim, onde tem um ponto do triângulo é universal, outro ponto é singular e outro ponto é o vazio, sim? Então, dessas três coisas, sim? A ciência rejeitou duas e ficou só com uma, ficou só com universal, sim? Porque rejeitou o singular com Aristóteles e rejeitou no século XVI o vazio, sim? Então, tudo que é singular e tudo que é vazio fica fora da ciência, até hoje, sim? E vai ser assim sempre, porque o método científico precisa dessa rejeição. Ok? Uhum. Então, qual é o assunto com a relação entre psicanálise e ciência? Agora vou ter que falar um pouco da fala. Sim? O fato de a gente falar tem dois efeitos. Vocês sabem que quando os animais estão assim na natureza, sim? Eles são indivíduos, são indistinguíveis, sim? Cada um deles é igual aos outros, sim? Mas quando eles começam a estar próximos de seres falantes, como seres humanos, sim? Eles passam a ter uma singularidade, sim? Que antes não tinham. Já não é esse gatinho não é o mesmo daquele outro gatinho, sim? Esse cão não é o mesmo daquele outro, esse é meu, sim? Aquele não é o meu, eu quero esse, não gosto daquele outro, etc. Sim? Isso que é bem comum, sim? É muito interessante de pensar que isso não existe na natureza. A singularidade é introduzida como efeito da fala. Sem fala, sem seres falantes, não existe singularidade. Só temos indivíduos, mas indivíduos sempre tem muitos, sim? Porque são como exemplares assim de uma espécie, sim? Mas a singularidade é aquilo que faz que, por exemplo, que eu seja único, que Martinha seja única, etc. Cada um de vocês seja único, isso só existe por causa da fala. Sem fala, não existiria singularidade. Ok? Ok. Mas também, sem fala, não existiria o que chamamos de sujeito, que é o efeito de falar. Sim? A gente, por exemplo, quando vamos no psicanalista, sim? Se lembram da primeira sessão com o meu primeiro analista? Sim? Eu cheguei lá e eu venho porque eu tenho um problema. Sim? E então ele me disse, só um? Sim? E o que ele fez ali? Ele me fez responsável pela escolha dessa palavra para falar de meu problema. Sim? Então ele me diz, foi como marcar assim, vai ser fácil, só 10 anos. Ok? Então o que ele fez? Ele me fez sujeito, sim? Que quer dizer súbdito, sim? Escravo, sim? Das minhas palavras. Ok? Sem isso, não existe experiência analítica possível. Sim? Então, o que quer dizer sujeito? Sujeito quer dizer que existe alguma coisa que é produzida somente por causa de falar. Por exemplo, eu, como aquele que tem dito, tenho um problema. Sim? Eu sou sujeito dessa fala. Sou sujeito desse termo um problema. Sim? Então, a fala tem dois efeitos. Primeiro, produz o sujeito, sim? Aquele que é representado por aquela fala. Sim? Por exemplo, eu. Mas também tem outro efeito, que é a minha singularidade. O fato que eu sou único e não sou o mesmo do que
Martinha, o que Karin, o que Gabriel, Jorge, Susana, Silvete, Cris, estou lendo aqui na tela. Ok? Então, se você se lembra daquele triângulo, sim? Que a ciência só fica com o universal, sim? Ela deixa de lado tudo quanto depende da existência da fala, a singularidade e o sujeito. Sim? Os dois efeitos da fala, sim? Ficam fora da ciência. Sim? Mas acontece que a psicanálise tem que se ocupar dos efeitos da fala. Porque o que é a psicanálise? A psicanálise é aquela experiência que faz um sujeito, como eu, quando cheguei com meu primeiro analista, sim? Para tentar atingir, sim? Aprender, sim? Entender o que me faz singular, único, diferente a todos os outros. E poder me virar com essa singularidade que eu tenho, com esse meu jeitinho de ser. Sim? Ok? Então, esse é o objetivo da psicanálise. Sim? A gente tem que aprender a se virar, sim? Com esse jeito de ser que tem, mudar o que pode mudar e se arranjar com o que fica com o resto da operação. Então, na análise, a entrada é um sujeito, como eu, naquela primeira sessão, e no final, o que a gente tem é essa singularidade pura, no estado puro. Sim? Então, o que a gente faz em análise é partir do sujeito para chegar à singularidade. Mas como é que a gente faz esse processo? Faz esse processo falando, não é? São Falando. só palavras. Sim? Mas as palavras são vazias, como o sujeito? São singulares, como eu? Não, nenhuma coisa nem a outra. As palavras são de todos nós. Vocês me compreendem? Porque estamos usando palavras comuns. Eu falo mais ou menos este portunhol, mas vocês podem me entender, sim? Porque as palavras não são minhas, nem de vocês, nem de outros. São compartilhadas por uma comunidade linguística. Sim? Então, as palavras são de mais de um e, portanto, são universais. Se lembram? Sim? Universal, singular, vazio. Sim? Se é de mais de um, é universal. Então, existe a ciência das palavras, claro. Por exemplo, a linguística. Posso fazer ciência das palavras? Claro, posso fazer ciência das palavras. É a linguística. Sim? Porque é universal. Sim? Mas não posso fazer uma ciência do sujeito. Não posso fazer uma ciência do singular. Sim? E o que faz a psicanálise? A psicanálise parte do sujeito, passa pelas palavras que são universais para atingir a singularidade. Então, daquele triângulo que eu falei, se lembram? Sim? Universal, singular e vazio. Sim? Daquele triângulo, sim? A ciência rejeitou os efeitos da fala, sim? O singular e o vazio. E o que faz a psicanálise? Parte do sujeito vazio para atingir a singularidade. O ponto de partida, o ponto de chegada da experiência analítica, então, são aquelas coisas que a ciência tem rejeitado na história. Sim? Mas passando pelo uso das palavras, sim? Que são universais. E é por isso que, em psicanálise, a gente pode fazer alguma generalização, sim? Podemos falar de estruturas clínicas, podemos falar o que acontece com o Édipo, ou a neurose, que não é a mesma coisa que a psicose, coisas assim generais. Por que podemos falar dessas coisas assim? Estou falando como português, né? General. Geral. Coisas gerais, sim? Assim, universais. Tem também em psicanálise,
¿sí? Porque utilizamos as palavras que têm esse caráter assim de existir para mais de um, ¿sí? As estruturas são compartilhadas, ¿sí? Não tem estrutura de só um. Mas, então, o que podemos dizer dessa relação entre psicanálise e ciência, desse ponto de vista? A ciência tem que rejeitar o vazio e o singular. E a psicanálise colhe aquilo que a ciência rejeitou e faz com isso a experiência analítica. Então, é por isso que eu digo que a psicanálise é mais grande, mais abrangente do que a ciência. Porque dos 3 pontos, sim, a psicanálise trabalha com os 3 e a ciência só com um. Fica claro? Sim? A ciência não pode fazer nada com o singular. Sim? Vou dar um exemplo que eu pensei faz um tempo, quando fui dar um seminário nos Estados Unidos, faz uns 3 meses, mais ou menos. Assim. Foi engraçado. Eu estava comentando um sonho que foi analisado assim na antiguidade, época de Aristóteles, foi analisado por um intérprete dos sonhos, ¿sí? E que Freud comenta nas lições de psicanálise, introdução à psicanálise. Então, aquele sonho é um sonho onde Alexandre Magno, se diz? Magno. Uhum. Ok, Alexandre Magno estava tentando entrar na cidade de Tiro, conquistar a cidade de Tiro, sim? E não conseguia. Era bem difícil, estava muito bem defendida, etc. Então ele estava assim com dúvidas, não sabia se continuar com suas conquistas ou ficar mais tempo com aquela cidade. Sim? Estava naquela hora, ele dormiu e teve um sonho. E sonhou com um sátiro, sim? Sabem, né? Isso que meio pessoa, meio bicho, sim? Né? Um sátiro que estava dançando, sim? Então perguntou para ser o intérprete de sonhos, porque naquela época era mais importante do que ter um personal trainer, né? Todo mundo tinha, que era assim importante, tinha um intérprete pessoal dos sonhos, porque os sonhos eram mensagens dos deuses, e a gente tinha que saber se os deuses estavam a favor da gente ou não numa guerra, sim? Então ele perguntou para o intérprete dos sonhos o que quer dizer esse sonho, sim? E o intérprete pegou a palavra em grego, sim? Ele falava em grego, a palavra sátiros, sim? Que quer dizer sátiro, sim? E dividiu a palavra em duas, sim? Sátiros, que quer dizer tua e Tiro. Sim? A cidade de Tiro é tua. Sim? Então ele disse, então vou continuar. E aí entrou na cidade, ganhou a cidade e continuou com suas conquistas. Então, Freud comenta isso, que é uma história bem antiga, sim? Da época da conquista de Alexandre Magno, era mais ou menos século IV a.C., sim? Para ter uma ideia. Então, Freud, quando comenta isso, diz que essa interpretação dos sonhos é uma maravilha. Que nem ele, Freud, sim? Nem ele poderia ter superado, sim? Uma interpretação tão boa como essa, sim? Que somente partir uma palavra em duas. Sim? Isso foi todo o trabalho do intérprete daquele sonho. Então, eu estava ensinando nos Estados Unidos faz 3 meses uma coisa que esse tipo de interpretação tem um efeito sobre um tipo de gozo. Vou dizer o nome, mas não interessa. Ele reduz o gozo fálico, o que se chama de gozo fálico. Sim? Quando você recebe uma interpretação desse tipo, o gozo fálico fica reduzido. Então, eu pensei que coisa interessante seria tentar estudar isso do ponto de vista científico. Sim? Sim, porque muitas vezes tem uma crítica, se a psicanálise não é científica, isso quer dizer que é uma bosta, né? Então, como seria utilizar o método científico para nessa afirmação de que
essa interpretação com aquela que fez Aristandro, se chamava o intérprete de sonhos, sobre Alexandre Magno, era uma interpretação que poderia reduzir o gozo fálico. Então, disse, bom, vamos imaginar que estão os científicos aguardando aí fora do consultório de Aristandro, que estava atendendo a seu paciente Alexandre Magno. Então, vamos imaginar que, de algum jeito, a gente poderia adivinhar que o gozo fálico de Alexandre Magno foi reduzido por causa dessa interpretação. Então, isso quer dizer que a gente provou cientificamente a afirmação que eu fiz de que essa interpretação reduz o gozo fálico? Não, porque a gente tem que repetir o experimento para saber se alguma afirmação é cientificamente válida. Você tem que repetir, inclusive, muitas vezes o experimento. Então, vamos dizer, não, desculpe, Alexandre, pode voltar assim no divã, e você, Aristandro, volta na cadeira, assim, e conte de novo o sonho para ele. Vamos pedir a ele que faça a interpretação de novo, assim, vamos ver o que acontece com o gozo fálico de vocês. Então, Alexandre, um pouco assim, meio sem jeito, vai no divã, conta o sonho, Aristandro diz a sua interpretação, mas isso não produz efeito nenhum, porque ele já conhece o efeito daquela piada que é a interpretação. Sim? Então, não acontece nada. Quer dizer que, então, não é verdade que o efeito de interpretação é reduzir o gozo fálico? Não. Temos que fazer um terceiro experimento para definir qual é a questão. Então, pedimos, por favor, Alexandre, terceira vez, você vai contar esse sonho outra vez. Então, Alexandre diz, os reis não fazemos tanta besteira assim, não vou dizer o palavrão, assim, ele despede assim Aristandro assim e vai embora. Sim? Então, esse seria o efeito de tentar estudar a singularidade cientificamente. É ridículo. Quem quer estudar a singularidade do ponto de vista da ciência faz tolices, sim? Como essa que estou imaginando para vocês. Sim? Então, o método científico não serve para psicanálise, porque psicanálise, ainda bem, sim? Não é uma ciência. A psicanálise tem que se ocupar das três coisas, não só do universal que estuda a ciência. Então, vou falar de só mais uma coisa, se tenho tempo de conversar com vocês. Tem um terceiro termo entre psicanálise e ciência, ¿sí? Que muitas vezes é utilizado nessas discussões sobre psicanálise, que relação tem, relacionamento entre psicanálise e ciência, que é o que se chama de pseudociência. Se diz em português assim? Sim, pseudociência. Pseudociência. Então, vou tentar definir assim o que quer dizer que uma coisa seja uma pseudociência. Sim? Uma pseudociência é uma coisa que afirma ser uma ciência, sim? Mas que não utiliza o método científico. Ok? Método científico existe, sim? Está bem definido, tem que ter a repetição dos experimentos, tem que ter a validação pelos pares, tem um monte de coisas um pouco mais amplas, dependendo de se são ciências exatas ou são ciências humanas, que tem algumas distinções assim, mas tem um método, sim? Basado no fato de ser alguma coisa que trata sobre universais. Se são universais, tem indivíduos, os indivíduos são repetíveis, e então você tem que poder afirmar coisas de mais de um, ok? Tem que poder repetir os resultados. Então, se você inventa alguma coisa e diz isso aqui é ciência, mas não está utilizando aquele método científico, então você o que faz é uma pseudociência. Sim? Quer dizer que você tenta disfarçar uma coisa que não é ciência com um disfarce de ciência. Sim? Não sei para quê, talvez para ganhar dinheiro, talvez para, não sei, mas não é ciência. Sim? Então, quando você quer dizer isso aqui é ciência, mas não é, sim? Você é mentiroso e está fazendo uma pseudociência. Pseudos quer dizer mentira, falsidade. Ok? Então, muitas vezes
a crítica sobre a psicanálise tem sido que a psicanálise é uma pseudociência. ¿Sí? E isso é um erro, ¿sí? Porque a psicanálise com Freud pensava ser uma ciência, queria ser uma ciência, queria que fosse aplicável ao método científico. E depois descobriu que não pode, e ainda bem que não é uma ciência, porque logicamente não deve ser uma ciência, porque tem que se ocupar do sujeito e da singularidade. Se a psicanálise fosse uma ciência, teria que deixar de lado justamente o principal, que é o assunto da psicanálise, que é a singularidade e o sujeito, as duas coisas. Então, a psicanálise já não tenta ser uma ciência ou se apresentar como uma ciência. Então, a psicanálise não é pseudociência. Pseudociência pode ser, não sei, astrologia ou, enfim, muita coisa que existe hoje em dia, assim, que se apresenta como se fosse um método científico, assim, e não tem método científico. Assim. Mas a psicanálise já sabe que nem tem método científico, nem vai ter. Sim? Ainda bem que não vai ter, porque se a psicanálise quisesse utilizar o método científico, faria essas tolices como eu falei de Alexandre Magno, etc. Ok? Não, não é uma ciência. Mas significa isso que a psicanálise é menos do que a ciência? Pelo contrário. Sim? A ciência tem um alcance muito limitado. Sim? Se ocupa somente do universal. Faz isso muito bem. Sim? Faz cada vez melhor. Sim? Mas é muito limitado. Só se ocupa de o universal. Sim? E a psicanálise tem um trabalho bem maior, bem mais difícil, porque não tem leis da singularidade. Se tivesse leis, não seria singularidade. Então, tem que cada vez inventar a psicanálise para cada um de nós. E é diferente. E por isso que o analista não é o mesmo com um paciente, com o seguinte, com o anterior. Sim? É diferente. Tem que ser como se fosse assim, não sei, maleável, assim, se adaptar a cada singularidade, porque cada um é diferente. E o interessante é que trabalhar com essa singularidade, não tentar normalizar ou tentar fazer o que uma espécie de normalidade, sim? Que tivesse que ter sido atingida pelo sujeito, etc. Não, a psicanálise não tem nada a ver com isso. Sim? Então, por isso que eu posso dizer que psicanálise não é ciência, que é o tema que eu propus a Martinha para falar hoje com vocês. Sim? Psicanálise não é ciência, mas isso não tem um sentido pejorativo, assim, de desprezo pela psicanálise. Pelo contrário, estou orgulhoso de que a psicanálise não seja ciência. Ok? Bom, é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. É uma introdução, mas gostaria muito de ter um intercâmbio com vocês, que fizessem comentários, perguntas, críticas. Sim, temos bastante tempo para conversar. Tem que abrir o microfone e, se for possível, também a câmera. Sim, a câmera, assim, eu posso ver vocês. Verdade, pessoal. Se alguém tiver alguma questão para colocar para o Gerardo, por favor, abra o microfone e a câmera, que nós queremos ver vocês. Foi claro, mais ou menos, apesar da improvisação e do portunhol? Foi. Mas para chegar nessa singularidade, para poder trabalhar com essa individualidade, precisa de um embasamento científico antes de tudo, né? E eu preciso dominar a ciência para depois entrar nessa singularidade, não é? Ou não tem nada a ver? Não, não. Porque você falou de duas coisas que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Você falou de individualidade e singularidade, e são quase opostas. Sim? Indivíduo, sim? Por exemplo, eu posso dizer que esse aqui é um indivíduo, sim? Da classe das garrafas, ok?
e posso ter milhões de indivíduos dessa classe universal das garrafas, sim? Das garrafas de água, se você quer especificar, sim? Indivíduo, sim? É uma coisa que pode existir por milhões, sim? Ok? E os indivíduos são estudados cientificamente, sim? Por exemplo, se eu entro no Facebook ou Instagram ou todos esses, eu entro como indivíduo, sim? E posso ser estudado por os algoritmos e, a partir daí, ser manipulado para votar em tal candidato ou comprar aquilo e não comprar aquilo outro, etc. Tem uma ciência disso, muito utilizada na política hoje em dia. Mas por quê? Porque a gente entra ali como indivíduo, não na sua singularidade. A singularidade, para dar uma ideia do que é a singularidade, é aquilo que faz você ser insubstituível. Sim? Sim, eu acho que eu me expressei mal quando eu falei as duas coisas. Tá chegando agora a informação. Ok, então, eu preciso de um embasamento científico para poder trabalhar com aquela pessoa única, não é? Não, não, porque basamento científico seria, para ter um basamento científico, eu teria que excluir a singularidade. Porque só tem ciência se eu deixo de lado, sim? Jogo fora a singularidade e o sujeito. Se eu faço Mas não tem ciência... uma hora que esse sujeito, ele também vira indivíduo? O indivíduo são vários sujeitos, então de alguma maneira eu teria que passar pela ciência para chegar no único? Não, não, porque... é muito boa pergunta. Porque não é que a singularidade seja, por exemplo, o caso extremo da particularidade, que o que você está, eu acho que você está pensando, sim? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo assim das questões do amor, sim? Imagina, por exemplo, que eu vou com aqueles casamenteiros, sim? Aqueles que buscam, se diz casamenteiro, assim? Sim. Sim. Ok. Como celestinas, se diz em espanhol também. Então, vou com um casamenteiro e digo, eu quero uma namorada, eu quero me casar, eu quero uma namorada. E ele vai me perguntar, por exemplo, você quer que ela seja loira ou morena, ou alta, ou pequena, ou gordinha, ou magrinha, ou não sei o quê, sim? Etc. E com isso vou cortando o universo das mulheres do mundo, assim, cada vez mais pequeno. E vão ficar no fim, no final, vou ter 2.000, 5.000 mulheres assim, então posso dizer que ademais que fale tal língua e que goste de tal coisa assim. No final, eu poderia ter só uma, sim? Mas isso que eu fiz foi recortar por causa de universais. Loira, magra, estudante, o que for, ok? Então, isso aqui que consegui foi uma mulher particular, entende? Sim? Agora, eu acho essa mulher particular, sim? Isso significa que eu vou estar enamorado dela? Sim? Que eu vou ficar apaixonado por ela? Não, porque para isso preciso falar com ela e que essa fala com ela me cause alguma coisa, sim? E inclusive para poder ter esse relacionamento, sim? Ela vai ter que me considerar a mim como único, como alguma coisa de irrepetível, sim? Então, por que é que a gente chora tanto quando perde uma pessoa que quer? Porque ela é insubstituível, não pode ter outra que venha no seu lugar, sim? Então, esse é o assunto por qual a singularidade não tem nada a ver com os universais. Não é um caso particular dos universais. Sim? Então, eu penso que o que você falou, Karin, sim? Era tenho que passar pela ciência, sim? Para chegar até a singularidade. Não, pela ciência eu só chego até a particularidade, mas a singularidade é outra coisa. A singularidade tem que pensar logicamente.
sim? A singularidade quer dizer uma coisa que é possível só uma vez, sim? Então, se é possível só uma vez, não pode ser objeto da ciência, porque a ciência exclui o singular. Tem que ser, só se faz ciência do coronavírus, não do Bolsonaro. Se lembra? Sim. Ok. Obrigada. Gostei muito da pergunta. Mais uma. Também gostei muito da pergunta. Eu acho que clareou bem algumas coisas. Uhum. Sim, sim. Clareou algumas discussões que são feitas em sala de aula. Bem Que legal. No meu caso, talvez, que eu estou no primeiro período, e no primeiro período fala-se muito de ciência, e de repente chega alguém e fala que não precisa de ciência, de repente. Aí eu já queria colocar a ciência em algum momento, mas eu estou vendo que não há necessidade. Muito Mas interessante. é muito bom, sabe que a gente tem a ideia de que a ciência é o máximo, sim? E que a ciência, que tudo deveria ser ciência. E não é assim, sim? Muito interessante. Isso foi muito bem estudado na filosofia por Platão, num diálogo chamado de Menon, sim? Eu recomendo você estudar esse diálogo, sim? Onde mostra a diferença que tem entre uma ciência universal e alguma coisa que tem a ver com a singularidade, com o único, sim? Mas, ok, é uma referência filosófica. Eu acho que tinha alguém, Paulina, ia falar? Isso, eu tenho uma dúvida. Sim. Assim, a pessoa vai e se forma, faz o curso de psicologia e depois ela faz ela busca uma especialização na questão da psicanálise. Só que existe também essas pessoas que não fazem, né, o curso de psicologia, fazem esses cursos, e você vê vários cursos que tem, e em alguns deles dizem que a partir com o ensino médio você já pode fazer um curso de psicanálise. Eu queria entender assim, se é o mesmo curso, se é o mesmo tempo, se é a mesma grade, se tem assim, qual a diferença, que isso às vezes me deixa assim um pouco confusa. Como que você vai lá, você paga um curso de faculdade, depois você se especializa. Eu já observei que tem profissionais que já estudaram 7 anos, e assim, eu não sei, eu não entendo esse trem. E eu vejo pessoas que saíram do ensino médio e já estão querendo clinicar com cursos de internet, e eu fico boiando, o que é de fato realmente esse trem? Sim, está muito bom. É uma pergunta muito interessante que tem duas pontas, sim? Uma ponta tem a ver com a psicologia, sim? E a outra tem a ver com a formação do psicanalista, sim? Então, primeira coisa que vou dizer que não é muito simpática, sim? A psicologia é uma pseudociência, sim? A psicologia se apresenta como se fosse uma ciência, mas não é. Não tem método científico aplicável à psicologia, porque a psicologia, por definição, tem que se ocupar dos seres humanos, sim? E os seres humanos temos singularidade e subjetividade, sim? Ok? Então, não, o que se aplica aos seres humanos, assim, como humanos, no caráter de humanos, assim, não pode ser uma ciência. Então, a psicologia é pseudociência, porque se apresenta como sendo a ciência das condutas, a ciência da alma, a ciência da não sei o quê, ok? Então, é pseudociência. Então, isso quer dizer que o psicólogo que tem aquele título assim, habilitante, que diz você agora é psicólogo, pode clinicar, pode fazer um monte de coisas assim, Então, mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa que ter o título de astrólogo ou de... sim, é mais sério, sim, mas não tem a ver com o sujeito humano, sim? A psicologia tenta trabalhar com o sujeito humano como se ele fosse um animal,
¿sí? Como si él tuviese leyes universales válidas para todos os humanos, ¿sí? E isso é erro fundamental. Depois de Freud, a psicologia só pode ser pseudociência. Tá? Então, ao contrário, sim, a formação do psicanalista, sim, não é uma formação feita na universidade. Não poderia ser feita na universidade. Sim? Não existe o título de psicanalista. Por quê? Porque para poder ser psicanalista, sim, você tem que fazer análise. E a análise não se faz na universidade, se faz no divã. Ok? E tem monte de formas de demonstrar que se você não passa pela experiência analítica, e mais muitas outras coisas, você não pode analisar ninguém, porque vai tentar identificar o sujeito com o que você compreender ele ou criticar ele, se comparar ele com você. Então, você não respeita a singularidade dele, que é aquilo que não tem identificação possível. Ok? Então, quem não vai na universidade, mas passou anos no divã, como eu fiz, sim? Eu comecei a atender pacientes sem ter passado pela faculdade de psicologia, mas com 10 anos de análise nas minhas costas, sim? Ok? Depois eu estudei psicologia, sim? E estudei somente para ter aquele título aí que nem sei onde que ficou, mas que nunca utilizei, sim? Mas nem vou usar jamais esse título. Só é para ficar tranquilo de que se a lei me pergunta alguma vez, eu tenho o título, sim? Mas não aprendi nada na universidade, na faculdade de psicologia, que tenha alguma coisa a ver com o que eu faço com os pacientes, sim? Às vezes eu tenho que me esquecer de algumas coisas que me ensinaram para poder trabalhar bem. Ok? Então, não estou dizendo com isso que a formação de cada psicanalista seja uma coisa assim azarosa. Bem mais, muito mais trabalho do que fazer um curso da universidade. São anos e anos e anos de trabalho, sim? E depois que você começou a trabalhar, você começa a atender seus pacientes, você tem que controlar seus casos com outro analista, sim? E tem que se formar eternamente, toda a vida, sim? Até o final, e sempre começando de novo, porque tem que inventar a análise cada vez com cada paciente. Um trabalho danado, mas muito interessante. Mas quanto às pessoas que fazem um curso que não tiveram, nunca fizeram análise? Eu não entendi. No caso, essas pessoas que fizeram o curso, né, de psicanalista, que não fizeram análise, nunca foram para o divã. Sim. O que passa? Tipo assim... Estes não podem se considerar psicanalistas de forma alguma. Não podem se autorizar a ser analistas. Tem gente, isso daí o que eu não estafadora entendo. em todo mundo que pode dizer que fez uma coisa assim, mas isso não é sério, sim? Mas isso não é um problema da psicanálise. Tem pessoas que dizem que são engenheiros e não foram na faculdade, depois vem o prédio que eles construíram, cai, assim, e a gente descobre que eles tinham um título assim que foi comprado, por exemplo. Sim? Isso acontece em todo mundo, mas não tem nada a ver com psicologia e psicanálise. Sim? Se alguém vai fazer 2 cursos e diz, agora eu sou psicanalista, eu vou atender pacientes, eu me responsável como pode ser um engenheiro que queira construir um prédio sem ter estudado matemática, por exemplo. Ok, obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim, é boa para retirar alguns fantasmas. O tema da formação da psicanalista é bem interessante, mas é um pouco assim distante do que a gente conversou hoje. Mas gostei da pergunta para aclarar alguma coisa. Tem alguma pessoa aí? Rosângela? Sim? Na minha visão, eu acho que para ser psicanalista tem que ter dom, tem que nascer para isso. Tem que quê? Não só estudar. Tem que nascer para ser um psicanalista. Tem que ter esse dom já nato. Não, você sabe que não acho que tem que ter esse dom assim de nascimento. Não, é muito trabalho.
realmente muito trabalho até chegar a poder além disso. respeitar. Sabe por quê? Porque o mais fácil do mundo é a gente se identificar com o outro, ¿sí? Compreender o outro. ¿Sí? É a coisa mais fácil. Todo mundo é criança assim e já fica identificado com o pai, bota os sapatos do pai nos pés, que ficam assim bem grandes, assim, porque a gente se identifica bem fácil com o outro. ¿Sí? E a gente compreende, a gente tem 1 ano, 2 anos, e já está entendendo tudo o que a gente diz e entende o que quer, o outro quer da gente, etc. É bem fácil compreender e se identificar. E para poder analisar, você tem que não compreender e não se identificar. É bem difícil. Não, a gente não nasce psicanalista. A gente tem que se fazer psicanalista a contrário de tudo o que a cultura ensina, que a gente tem que se identificar com os outros, compreender, etc. Não é um dom. ¿Sí? Se fosse um dom, seria parecido com, não sei, com ser astrólogo, com ser um médium, uma coisa assim. ¿Sí? Mas é diferente. ¿Sí? Não é uma coisa assim da natureza da gente. ¿Sí? Uhum. Entendi. Seria mais fácil se fosse assim, né? Muito mais fácil. Bem mais fácil. Temos tempo de mais 1 ou 2 perguntas ou intervenções. Pessoal, mais dúvidas, mais perguntas, mais trocas? Mais cervejinha. Mais cervejinha. Aqui nós estamos para um vinho. Quero saludar a Martinha. Olá, Martinha. Tudo bem? Saudade de você. Muito. Eu também. Irma, ¿ibas a participar? No, para saludar a Martina nada más. O sea que me puse a pensar también en lo singular, ¿verdad? Hay muchos ejemplos sobre lo singular. En El Principito, por ejemplo, la rosa, que esa rosa nada más quería. O el amigo zorro. O sea, son ejemplos muy buenos de lo singular, que son insustituibles. No quiere otra rosa, quiere esa rosa porque tuvo un lazo con esa rosa muy especial, ¿verdad? Lo mismo es el motivo por el cual es que hoy en día se critica la teoría de Freud sobre el duelo. ¿Sí? Freud tenía una teoría sobre el duelo por la cual uno recordaba todos los momentos que había pasado con la persona, cada vez que recordaba eso sentía un poco de dolor, pero ese dolor lo iba liberando, era como si se fuera liberando esa persona, hasta que en determinado momento se terminaba eso que él llamaba el trabajo del duelo, y ya quedaba todo ese libido disponible para poder tener un nuevo amor. ¿Sí? Sí. Eso no es cierto. Así dice Freud. Claro, eso es lo que dice Freud, pero no es verdad. ¿Sí? No es verdad, porque precisamente hay algo único, ¿sí? A lo que la libido queda fijado, ¿sí? Y digamos, es solamente con esa persona y no va a ser igual con nadie más, ¿sí? Entonces la teoría de Freud sobre el duelo, ¿sí? Es una teoría muy interesante, pero errónea, ¿sí? Porque él pretendía hacer del duelo un fenómeno científico, ¿sí? Oh, mira qué interesante. ¿Sí? Y ahí se olvidó justamente de la singularidad. ¿Sí? La singularidad es lo que hace que el duelo, en sentido estricto, jamás se termine. Que siempre quede, ¿no? Puede ser una persona que murió hace 30, 40 años, pero nos acordamos de esa persona y nos arranca un suspiro otra vez, ¿no? Susana, quer fazer uma pergunta? Não, só queria agradecer ele por ter clareou um pouquinho aqui umas dúvidas que eu tinha, porque eu sou fã de carteirinha de Freud, entendeu? Eu já fui para a psicologia por causa dele, entendeu? Agora estou vendo outros, né? Estou conhecendo, mas amo psicanálise, adoro, faço as minhas. Então, ele esclareceu algumas dúvidas aí que, apesar de ler bastante, ele tirou de um jeitinho
digamos de um jeitinho brasileiro que se entenda. Que bom comentário. Obrigado. Mais uma? Eu acho que o pessoal está um pouco tímido para fazer perguntas hoje. Depois da segunda cervejinha deve ser que participa. Provavelmente. Ninguém mais? Pero que pena, até que a gente se encontre de novo, não sei quanto tempo mais vai passar, não querem aproveitar mais uma coisa? Gerardo, oi, fale. Se ninguém tiver dúvida, eu posso perguntar agora? Claro. Sim, Paulina. Ah, tá. Eu tenho outra dúvida. O curso de psicanálise, né? Qual o tempo que se faz um curso? É módulo, é o quê? Curso de psicanálise? Aham. Ah, não tem. Não tem? Não, não tem. Quer dizer, a gente pode estudar psicanálise onde quiser. Eu estou com um monte de gente aqui fazendo curso de psicanálise faz vários anos, ali na Tríplice Fronteira, aquele seminário em Itaipu, estamos fazendo faz quantos anos, Irma? Já 5 anos? Mais ou menos, né? 5 años, este es el quinto año. Eu estou dando um seminário faz 14 anos, tem pessoas que estão dando seminário faz 30 anos. Enfim, Lacan deu seminário durante 25 e todo mundo assistia 25 anos, porque a gente não se forma como psicanalista, não pode dizer, bom, já estudei tudo, aprendi tudo o que eu tinha que aprender, porque psicanálise não é questão de aprendizagem. Sim? Eu entendi. Psicanálise é mais... Você tem que fazer a experiência do que é e não se identificar. Se você faz essa experiência, sim, tem que passar por ela, sim? Faz como analisante, sim? Se você faz a experiência do que é poder não se identificar e não compreender, sim? Então você pode ser analista. Aunque você não tivesse feito a faculdade, você não tivesse feito o primeiro curso. Vou dar um exemplo bem importante. Você se lembra de Alexandre Magno, sim? E Aristandro, o intérprete dos sonhos? Sim. Aristandro foi psicanalista faz 25 séculos. Sim? Nesse instante, ele foi um psicanalista, porque fez a interpretação que correspondia à singularidade de Alexandre Magno. Ok? E ele não tinha estudado, nem existia a psicanálise, mas tinha psicanalista, e era Aristandro, o primeiro psicanalista na história da humanidade que a gente saiba. Então, quer dizer que psicanalista é uma coisa que a gente tem que provar cada vez, com cada interpretação que você faz. Sim? Então, eu posso ter estudado muitos anos de psicanálise, ter feito um monte de tratamentos, um monte de coisas, mas se você vem no meu consultório, sim? E eu me identifico com você, eu falo com você como se estivesse compreendendo você, etc. Eu não sou psicanalista, por mais que eu seja muito conhecido, famoso, etc. Tá? Então, psicanalista é uma função, não é um título, não é um aprendizado, sim? É outra coisa, sim? É uma função. Você faz essa função ou não faz, sim? E para fazer não precisa estudar. Para fazer, você tem que fazer experiência do que você tem que fazer com seus analisantes. Ok? Muito boa pergunta. Gostei da sua pergunta. Então, no caso, só dentro da terapia em si, você já se torna através da prática, do autoconhecimento. É isso? Sim. E do estudo, né? E do estudo. Sim. Sim, o estudo sabe para que é muito importante? Para você aprender uma língua que possa falar com outros analistas. Sim? Entendi. Porque quando eu sou analista, eu tenho que sair do consultório e ir para o lugar de outro analista para falar sobre os meus casos. Sim? O que se chama de controle. Sim? Eu tenho que controlar meus casos com outros analistas. Nem todos os casos, nem sempre, mas controlo geralmente. Sim? Assim,
sempre aparece alguma dificuldade, então vou falar com outro analista. E temos que ter uma língua comum, é para isso que a gente estuda, sim? Então, eu posso dizer, bem, tem um sujeito que tem um fantasma com objeto oral, etc., e a gente se entende em 2 minutos, já sabemos o que está acontecendo com esse caso. Se não tivéssemos essa língua comum, que você precisa estudar, sim? Então seria impossível fazer o controle. Então, é mais que nada para poder discutir com outros psicanalistas que você estuda. Não para saber mais, ou para trabalhar melhor, mas para poder falar melhor com outros. Agora eu entendi. Isso. Obrigada. Tirou as minhas dúvidas. Obrigado pelas perguntas. Martinha, eu vou ter que encerrar. Vou ter que encerrar porque tenho que atender mais um paciente agora, ok? Então tá. Gerardo, eu gostaria... Agradeço muito o convite. E eu agradeço muito por você ter tido esse tempo para estar conosco hoje. Eu acredito que psicanálise, né, é uma coisa que atrai muito os acadêmicos, mas é difícil essa compreensão e eu acho que hoje você clareou bastante coisas para nós. Muito obrigada, Gerardo. Tomara que tenha sido assim. E vamos repetir mais na frente, ok? Sempre que houver oportunidade. Sim, claro que sim. Gostei muito. Agradeço muito a presença e as intervenções de todos vocês. Muito obrigada, Gerardo. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.